Estou lendo aqui a história de Caim e Abel. A gente percebe que Caim matou Abel e aparentemente ele não foi punido por Deus. Deus inclusive colocou uma marca para que ninguém fizesse mal contra ele, porque se assim o fizesse, algumas gerações seriam afetadas. Agora, a gente percebe que logo depois, o profeta, instruído por Deus, diz que um grupo inteiro, uma nação inteira deveria ser destruída, até mesmo os animais. Como entender isso? Por que Deus não destruiu Caim, que errou logo no início, e depois, mais à frente, pede para que uma nação toda seja destruída? Como entender isso? Deus pune um e não pune o outro? Como é isso? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Esse programa que você já sabe, a gente se comunica com você, se comunica com o mundo através das ondas do rádio, da internet, da TV Novo Tempo, espalhado pelo nosso país. E a gente já começa agradecendo a sua audiência, agradecendo por você estar aí e fazer o nosso programa acontecer. Esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas que você manda sua dúvida para a gente e ela é colocada na mira para ser respondida à luz da Palavra de Deus. E quem tem que responder, baseando-se na Palavra de Deus, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Quero começar o programa de hoje agradecendo ao nosso telespectador e ouvinte pela companhia preciosa e também mandar um abraço para uma telespectadora que ligou para Novo Tempo. Aqui não foi identificada a cidade, ela se chama a Senhora Áurea, né? E ela informa até no recadinho que um dia eu visitei, não me recordo aonde que foi a cidade, mas agradeço, irmã, aí, por a senhora ter escrito para nós, ter ligado para a nossa equipe e por você apreciar o programa. E a você que está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É um programa de respostas a perguntas bíblicas e nós temos aqui o propósito de incentivar você a um estudo da Bíblia, a você entender que a Bíblia tem as melhores respostas às suas dúvidas. Que Deus te abençoe. Obrigado por nos acompanhar agora. Muito bem, professor. Nós começamos o nosso programa falando sobre ali o fato de Caim matar o seu irmão Abel. E ele não foi executado por Deus. Se o salário do pecado é a morte, ele não foi executado por Deus. Porém, mais à frente, Deus pede ao profeta que avise que um povo inteiro deveria ser destruído. Quem mandou essa pergunta foi o César Augusto aqui pelo nosso Facebook. Ele disse, o contexto da pergunta dele é a seguinte: professor, a minha pergunta é, sabendo que Deus é justo e não toma o culpado por inocente, por que não matou Caim quando ele matou seu irmão Abel por inveja? Sendo que Caim não se arrependeu, mas somente temeu ser morto por outras pessoas. E Deus, inclusive, o protegeu, dando a ele um sinal para que ninguém o fizesse mal. E qualquer que o fizesse mal seria castigado até suas próximas gerações. Mais tarde, Deus manda o profeta dizer ao rei que mate todos os outros reinos, inclusive os animais. Por favor, me explique isso. E realmente é intrigante, professor. Por que no momento Deus faz uma coisa e outro momento parece que ele está fazendo completamente diferente aquilo? Como que a gente pode entender essa questão? Por que Caim não foi punido e um outro povo ou outros povos foram sim executados e punidos? Primeiramente, Gênesis 9:6, quando Deus estava refazendo a população mundial, através dos descendentes de Noé, não existia nem de perto o povo de Israel. Deus já havia dito em Gênesis 9:6 o seguinte: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado.
Na Bíblia, a vida humana é tão sagrada aos olhos de Deus, a vida da vítima é tão sagrada que Deus requer realmente a vida do assassino. E, obviamente, os direitos humanos na Bíblia são para as vítimas e não para os bandidos. Agora, Caim sabia disso, mesmo que Deus tenha dado essa orientação para Noé, bem depois, quando a humanidade já tinha se corrompido. Caim sabia disso, como bem destacou o nosso telespectador, porque aqui em Gênesis 4, depois dele matar o seu irmão, Caim disse o seguinte, aqui no versículo 13, Caim disse assim, ó, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Ou seja, Caim sabia que o que ele merecia era a pena de morte, era a pena capital, porque ele tirou a vida de uma pessoa inocente. Agora, por que Deus não o matou? Aqui nós temos que avaliar algo de muito interessante. Quantas pessoas existiam no mundo quando Caim matou Abel? Adão e Eva, Caim e Abel. Agora você imagine, Adão e Eva já estavam enfrentando uma dor absurda, que nós não podemos nem imaginar, porque Caim matou Abel. De acordo com Gênesis 9:6, a sentença da pena capital era feita por um ser humano. A sentença era por Deus e a execução era por um ser humano. Agora imagine que tipo de favor Deus faria para Adão e Eva, incumbindo Adão e Eva de matarem o outro filho. Deus seria o maior tirano de todos. Então Deus preservou Caim, mas por misericórdia dos pais dele. Imagine, né? De acordo com Gênesis 9:6, se o homem for morto, se o sangue de um homem for derramado, pelo homem se derramará o seu. E Caim sabia disso. Agora imagine o que significaria Deus dizer assim, Adão, eu sei que você está sofrendo, eu sei que você perdeu Abel, mas eu quero que agora você mate Caim. Ou seja, uma coisa terrível. Então Deus jamais iria dar essa responsabilidade para Adão e Eva, né? Então Deus preferiu colocar um sinal em Caim, até para que os irmãos dele futuramente, que nasceriam, porque por exemplo nasceu Sete, depois de acordo com Gênesis 5:4, Adão teve filhos e filhas, até para evitar que outros irmãos viessem a matá-lo. Deus já sabia que Caim não iria se arrepender, tanto que a corrupção da humanidade ocorreu exatamente pela união das descendentes ímpias de Caim com os descendentes justos de Sete. Porém, Deus estava pensando em Adão, Eva, Deus estava pensando inclusive nos irmãos, como que Deus ia pedir para um pai e para um irmão executar aquele criminoso. Entendeu? Então foi nesse contexto, é um outro contexto. E você precisa ler também, é muito importante, que antes de alguém questionar as ações de Deus, quando Deus usou o povo de Israel como instrumento de sua justiça, é muito importante que você entenda o que levou Deus a executar as nações pagãs. Então eu vou dar 2 capítulos para você ler, tá bom? Você vai ler Levítico 18 e Levítico capítulo 20. Esses 2 capítulos mostram que durante séculos as nações pagãs praticavam as piores aberrações possíveis. Entre elas, só para te enumerar algumas, eles sacrificavam os próprios filhos às divindades pagãs, avós faziam sexo com os netos, tios faziam com os sobrinhos, filhos tinham relações com os pais e com as mães, com animais, ou seja, era uma aberração. E Deus foi tolerando, o Espírito Santo foi trabalhando nessas pessoas durante séculos. Chegou o momento que eles se tornaram uma gangrena moral. E o que um médico tem que fazer diante de uma situação
em que um paciente tem uma gangrena, tem que amputar para o benefício do corpo, para salvar o corpo. Então Deus, como médico divino, usou o povo de Israel para amputar aquelas gangrenas morais. Então, quando um ateu questiona as ações de Deus, é porque ele não conhece nada de Bíblia e porque ele às vezes tem a pretensão e a arrogância de achar que ele sabe mais sobre justiça do que o próprio Deus. Eu duvido que um ateu tivesse a paciência que Deus teve. Por mais de 400 anos, né, Deus tolerou as nações pagãs infectando o mundo. Chegou o momento em que um Deus de amor, que também é justo, que é um médico divino, amputou a gangrena moral. Então, precisamos avaliar as ações de Deus como um todo para compreendermos que realmente Deus é justo no que faz, Ele é amoroso e sempre há uma razão muito mais plausível e lógica para qualquer atuação de Deus do que para as nossas atuações pecaminosas e totalmente limitadas. Muito bem, professor. Muito bem, o nosso programa está apenas começando. Você pode participar mandando a sua pergunta por SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Você pode também pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt. Inclusive, estamos também transmitindo pelo Facebook. Ou você pode mandar a sua pergunta também pelo Twitter e ainda o nosso blog. O nosso Twitter é @namiradaverdade, no Twitter. E no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Ali você vai ver que o programa está ao vivo, você tem um espaço para você fazer a sua pergunta e mandar para a gente, tá bom? Participe aí, mande a sua dúvida, mande a sua questão e vamos juntos aprender sobre a Palavra de Deus. Aqui, essa chegou pelo nosso SMS, quem mandou foi, deixa eu ver se tem um nome aqui, não, ela só diz, eu sou da cidade de Janaúba, Minas Gerais, comecei a assistir a Novo Tempo há uns 3 meses. Tenho aprendido as revelações bíblicas com vocês. Tem um texto em 1 Coríntios 11 que diz que as mulheres devem usar véu dentro da igreja. Existem algumas igrejas que usam ou que usam desta prática. Por favor, me expliquem esse texto melhor. Professor, esse é um texto clássico, já falamos algumas vezes aqui no programa, mas é importante a gente sempre dar algumas dicas sobre a Palavra de Deus, sobre o contexto, sobre o momento da escrita bíblica, enfim. O que você pode dizer aí sobre essa questão do uso do véu na igreja? Isso hoje ainda tem que ser feito assim? É uma obrigação? Isso é ponto de salvação? Enfim, o que você pode nos ajudar? Veja, não é nenhum erro nossos irmãos da Congregação Cristã do Brasil terem esse costume, né? Se as irmãs lá na congregação se sentem à vontade adorando a Deus com o uso do véu, isso não é nenhum problema, né? Agora, o erro está em dizer que isso é um princípio ao invés de uma norma cultural, né? Como que nós diferenciamos um princípio de uma norma cultural? Em primeiro lugar, um princípio ele é aplicado a todas as pessoas de todas as épocas. Ele é universal. Por exemplo, não matarás. Ele é um princípio, né? Ele é aplicado a todas as pessoas de todas as épocas e em todos os lugares. Bom, agora uma norma cultural, por exemplo, o uso do véu. Ela foi dada não de forma universal, ela foi dada num contexto específico e nós percebemos, por exemplo, em Gênesis 38, 14 e 15, que nos dias do Antigo Testamento, não somente as mulheres decentes, mas até as mulheres prostitutas também usavam o véu, em Gênesis 38, 14 e 15. Então, são normas culturais que podem variar com o tempo e com o local. E uma outra evidência que encontramos no próprio capítulo de que era uma questão cultural, vemos aqui no versículo 14, por exemplo. Paulo aqui dá uma informação bem preciosa para nós. Diz assim, a própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido?
e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher. Veja que interessante. Isso aqui é uma norma cultural e não um princípio, por quê? Aqui no verso 14 é dito que para o homem era desonroso usar o cabelo comprido. Mas nós sabemos que o judeu usava o cabelo comprido. Inclusive em número 6 encontramos a lei do nazireu, em que a pessoa que se dedicava a Deus, ela se abstinha de bebidas fermentadas, alcoólicas e não cortava o cabelo. Então veja, Paulo não está contradizendo uma cultura, ele está dizendo que na cultura de Corinto era desonroso os homens usarem cabelo comprido. E por quê? Porque na cidade de Corinto, o homem com cabelo comprido, ele era confundido com os prostitutos cultuais. E ele pede para as mulheres usarem véu e não cortarem o cabelo, porque na cidade de Corinto, as prostitutas cultuais não usavam véu em público e cortavam o cabelo. Então você percebe, há um princípio por trás da norma cultural que se aplica a todas as épocas, que é o princípio do decoro. Mas a forma como o princípio foi apresentado tem a ver com uma questão cultural, ok? Então, é errado as irmãs da congregação cristã no Brasil usarem o véu? De forma alguma, né? Elas são livres para fazer isso como elas se sentem bem. Agora, quando a igreja obriga e ensina que isso é um princípio e não uma norma cultural, nisto está o erro realmente. Ok, professor, muito bem. Tem mais uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso Facebook. Participe mandando sua dúvida para a gente. Estamos no ar aí, você pode usar os comentários do vídeo que está no ar aí. Você pode mandar sua pergunta para a gente. O Roberto Santana diz o seguinte: saudações, amigos da Novo Tempo. Espero que, diferente da semana passada, a minha pergunta seja pescada. Foi pescada, meu irmão. E olha, pelo que eu estou vendo aqui, acho que foi a segunda vez que você está mandando, então você está com bastante sorte. A pergunta dele é a seguinte: bom, vocês sempre dizem que o salvo observa a lei de Deus porque foi salvo. A pergunta é, se um salvo batizado não tiver vontade de guardar a lei, é sinal de que não foi salvo coisa nenhuma? Parece a mim que, para vocês, a pessoa só pode ter certeza da salvação quando observar a lei de Deus. Acho isso um legalismo sutil. Mas, de coração, não creio que vocês, irmãos adventistas, sejam legalistas. Por favor, vamos explorar um pouco mais esse tema, a fim de que fique às claras. Professor, uma pessoa que foi convertida, né, o salvo, quando ele fala aqui, é que ela foi convertida. Se ela não tiver vontade de guardar a lei de Deus, isso quer dizer que ela não foi convertida de fato? Guardar a lei de Deus é uma obrigação do convertido, é isso? Quero ajudar o nosso irmão a entender essa questão. Primeiramente, nenhum de nós consegue guardar a lei de Deus perfeitamente, né? A nossa natureza é tão corrompida que nós precisamos da atuação do Espírito Santo para que ele vá nos adequando a uma obediência perfeita a Deus. As nossas intenções, até as nossas intenções, são contaminadas pelo pecado. Agora, como é que nós entendemos isso, meu irmão? Não é o fato de eu não conseguir guardar a lei perfeitamente, em 100% do tempo, até mesmo em pensamentos, que nós não precisamos crescer. Nós cremos que o crente é justificado por Cristo, perdoado, independente das obras dele. Agora, nós também entendemos que a justificação leva a uma outra fase da salvação, que é a santificação. A santificação é o processo no qual o Espírito Santo vai transformando o nosso caráter para que ele se adeque, se assemelhe ao caráter de Cristo. E nós cremos que neste processo
de transformação para que o caráter vá se assemelhando ao caráter de Cristo, os princípios morais do Decálogo vão sendo implantados em nós. Hebreus 8:10 diz o seguinte: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as inscreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, o Novo Testamento aqui, fazendo uma citação de Jeremias 31 a 34, diz que é propósito de Deus, neste processo de transformar esse nosso coração de pedra num coração de carne, neste processo Deus quer implantar a lei dele em nosso coração. Isso não significa que não tenhamos momentos de fraquezas, isso não significa que não tenhamos momentos em que não tenhamos vontade de obedecer à lei de Deus, né? Agora, ao mesmo tempo, o Espírito Santo vai nos conscientizando: filho, olha, isso aqui que você fez não é correto. Olha, você deveria se adequar a este mandamento. Então, como nós somos seres que estamos num processo de transformação e somos instáveis emocionalmente, em certos momentos teremos prazer em obedecer à lei de Deus e em certos momentos não teremos. Em certos momentos vamos obedecer à lei de Deus contra a vontade, mas vamos obedecer pela fé de que a obediência é o melhor, mesmo que a nossa vontade seja outra. É por isso que Paulo usa uma expressão interessante em Romanos 1:5 e em Romanos 16:26, obediência por fé. Então, resumindo, meu irmão, queria deixar para você também um pensamento de Martin Lloyd Jones. Ele disse o seguinte: se a graça que você recebeu não lhe ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. E por quê? Porque a verdadeira graça, ela transforma. Isso não significa que a graça vai tornar você e a mim impecáveis. Isso não é verdade. Nesta vida, a graça não nos torna impecáveis. Nesta vida, a graça vai nos tornando melhores. A graça vai possibilitando que os princípios morais do Decálogo façam parte da nossa vida. A graça nos ajudará a termos o perdão e a nos reerguermos quando cairmos. E a graça possibilitará que quando Cristo voltar, sejamos glorificados, plenamente transformados. E aí sim, não pecaremos nem mesmo em pensamento. Mas nós temos que permitir que a graça seja atuante em nós, em todos os aspectos da nossa vida, tá bom? Então, um resumo, irmão, da nossa crença a respeito disso, que é muito parecida com a sua crença, pode ter certeza, encontramos em Efésios 2:8-10. Então, ali está o resumo. Diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas aí o verso 10 complementa: somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós percebemos ali em Efésios 2:8-10, justificação e santificação. E isso é um processo que leva a vida toda. Muito bem, esse é um programa onde nós estudamos a Palavra de Deus. E a gente sabe que existem várias versões da Palavra de Deus, várias versões da Bíblia Sagrada. O Gerson já há algum tempo já está fazendo essa pergunta pelo Twitter, hoje ele mandou também pelo nosso blog. Obrigado, Gerson, pela sua participação, você que está acompanhando a gente aí. A pergunta do Gerson é a seguinte, professor: qual é a melhor tradução da Bíblia para o estudo, na sua opinião, professor? Vejo vocês falarem muito da Bíblia, ou melhor, vejo falarem muito da Bíblia Thompson. O que você acha dela? Sou de Santo Amaro, na Bahia. Ele está aí procurando uma versão, uma Bíblia para estudar. Existem várias versões aí. O que você pode aconselhar para o nosso telespectador, professor? Veja, primeiro a Bíblia Thompson é uma Bíblia de estudo, né? E a versão dela, se eu não estou enganado, é Almeida Revista Atualizada ou a Revista Corrigida, né? Então, é uma excelente Bíblia de estudo a Thompson. Então,
mas não vou falar da Bíblia de estudo em si, eu quero falar das versões, já que essa é a dúvida principal sua, meu telespectador. Veja, a versão para melhor estudo sempre é a versão, diríamos assim, mecânica, aquela que é traduzida e não interpretada, né? Existem as traduções livres, como por exemplo, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Bíblia Mensagem, Bíblia Viva. São traduções muito boas para você fazer leitura devocional, mas não são traduções boas para estudo da Bíblia, porque elas não são traduções literais. A tradução livre, ela tem uma linguagem bem coloquial, isso é importante, porém ela é uma tradução meio que já interpretada. Então, para estudo, eu não recomendo nenhuma tradução livre. Agora, recomendo, sim, as traduções livres para sua leitura devocional. Agora, para um estudo, óbvio, você vai preferir as traduções mecânicas, né, as mais literais, tá? Então, por exemplo, Nova Versão Internacional, Almeida Revista e Atualizada, Nova Versão Transformadora, é uma tradução excelente que eu estou gostando muito. E agora há poucos dias eu terminei de ler a Bíblia, toda a Bíblia, na tradução ecumênica da Bíblia, que eu também achei uma tradução excelente. E temos também a Bíblia de Jerusalém. Então, você tem que só diferenciar entre tradução livre e uma tradução que é mais literal. As traduções literais são as melhores para estudo. Aí você vai escolher aquela que mais se adequa. Eu, particularmente, gosto da tradução ecumênica da Bíblia, gosto da Nova Versão Transformadora, será a próxima tradução agora que eu vou ler, no meu próximo ano bíblico. Gosto da Bíblia de Jerusalém, gosto muito da NVI, tem Almeida, Revista Atualizada. Então, sempre opte por traduções literais, tá ok? Se você pegar as traduções livres, aí você já vai ter a interpretação do autor. Isso não é uma coisa precisa, isso não é o ideal. Ok, professor, muito bem, o nosso tempo corre contra a gente aqui, passa rapidinho, rapidinho. Nós temos que ir para um intervalo. Aproveite o intervalo, formule a sua pergunta, manda para a gente, mas não sai daí não, a gente volta já já.